Obrigada, Júlia. Uma noite abençoada a todos. Peço a Deus a espiritualidade amiga que dirija as minhas palavras hoje para a divulgação da doutrina. Bom, eu me sinto muito bem quando eu venho aqui. E essa é uma frase que eu tinha quando eu comecei na casa. Eu falava isso e eu ouvi de muitas pessoas também que falavam: ai, eu me sinto tão bem quando eu venho aqui. Aí eu pensava, aí eu até tive os pensamentos assim: ai, será que eu poderia morar na casa espírita? Será que teria uma vaguinha de caseiro para mim? Que aí eu pensava, ai, eu poderia ser uma pessoa melhor, eu pensava. E eu lembro que o meu problema era o trabalho, eu me estressava. Aí quando eu chegava aqui eu relaxava. Eu falava, ai meu Deus, se eu pudesse morar aqui, talvez eu conseguiria lidar melhor com o meu trabalho. Eu pensava comigo, mas quando nós vamos a uma casa espírita, ou uma igreja, uma instituição religiosa qualquer, que nós temos mais afinidades, nós temos uma sensação de bem-estar, de paz, de esperança, uma sensação muito boa. Pelo menos assim, boa parte dos frequentadores dizem que isso realmente acontece. Mas aí o que acontece realmente quando a gente entra numa casa de oração? Seja qual a denominação ela tiver. O que acontece? Podem falar. O que vocês acham que acontece quando a gente entra e tem essa sensação? Por quê? O que acontece? Estamos pensando. A gente sofre uma influenciação espiritual muito forte. Sofrer parece uma palavra negativa, né? Sofrer uma influenciação, uma influência espiritual. Mas sofrer não me parece a palavra adequada, parece negativo. A gente recebe uma influência espiritual, né? Da espiritualidade amiga da casa. Nós somos envolvidos, impregnados assim pelos fluidos benéficos dos benfeitores, dos mentores da casa, que estão ali ou aqui em maior número, na verdade. Nós estamos sempre próximos ao nosso anjo da guarda, tudo, mas quando a gente está dentro de uma casa espírita, a gente está ali com o maior número de benfeitores. E isso realmente eles nos envolvem, eles deixam a gente mais leves, a gente sente isso. Mas não é só os mentores, os benfeitores espirituais. Na verdade, são todos os trabalhadores da casa que estão emanando realmente boas energias. Todos que vêm aqui com uma boa intenção, emanam energia um para o outro, né? E a gente tem essa sensação gostosa, porque é um ambiente que realmente está emanando boas energias. Porque todos estão ali vibrando positivamente por todos que entram aqui, tá? Mas a pessoa precisa estar receptiva para isso. Estar na mesma onda de frequência da espiritualidade que trabalha ali. Aí acontece também, outras pessoas dizem que sentem um sono incontrolável, assim. E nós falamos disso semana passada, no sábado, na roda de conversa, né? Nós falamos desse sono que a pessoa pode sentir. Então, o que acontece? Eu mesmo sentia muito sono também quando eu cheguei aqui, comecei a frequentar a casa, sentia bastante sono. E isso pode acontecer pelo próprio cansaço físico que a Marina falou, que a pessoa já está exausta, né? E ela chega aqui, ela chega nesse ambiente de paz, né? Aí ela relaxa e dorme. Eu nunca dormi, porque se eu dormisse eu caía da cadeira. Não dormi, mas eu sentia um sono muito forte também. Mas também pode ser pelo próprio corpo físico da pessoa que vai reagir a essa mudança radical de vibração do ambiente de onde ela vem, né? Que pode ser um ambiente muito denso, muito agitado, um trabalho estressante. Eu lembro do meu trabalho que eu vinha para cá, às vezes vinha direto, e era um ambiente muito estressante, que você brigava o dia inteiro com todo mundo, aí chegava aqui, né? Aquele ambiente gostoso, uma música espiritualizada, né? Aquela vibração boa. E aí você está naquela onda de paz que vai trazer alívio para o seu corpo, e para aquela mente agitada a gente acaba dormindo. Mas existe uma outra coisa que também pode acontecer. Espíritos infelizes que acompanham a pessoa podem tentar atrapalhar a concentração da pessoa na palestra, no estudo que ela vai ter naquela noite, né?
E isso pode acontecer mesmo à distância, por ondas mentais de sintonia da pessoa com o espírito, porque muitas vezes esses espíritos infelizes, eles não têm nem autorização de entrar aqui dentro. Tem alguns que têm, pela espiritualidade amiga, que traz espíritos infelizes para serem, né, trabalhados, para eles terem um momento de reflexão. Mas, normalmente, eles não têm essa autorização. Muitos chegam, o espírito fica lá fora e a gente aqui dentro. Mas se eu estou na mesma onda de sintonia, eu não consegui me desligar dele, ele pode realmente me influenciar lá de fora e fazer com que eu perca a oportunidade de refletir sobre os conhecimentos da noite, que são conhecimentos muito importantes que vão nos trazer recursos para a nossa mudança interior, o que a gente tem necessidade realmente de se autoavaliar. Então ali tem informações importantes e esses espíritos vão fazer com que você durma. Então, sabendo disso, a gente já é mais uma razão para a gente se esforçar e não deixar se dormir realmente e perder aquelas informações, né? Então, falando dessas influenciações, vamos falar dessas influências, né? Eu vou chamar de influência porque eu não falei influências, eu falei influenciações, porque as influências parecem uma coisa mais esporádica, sutil, pequena, e aí eu quis dizer influenciações. Então eu falei influenciações no sentido de quando elas são mais pesadas, elas são mais intensas, elas já viram um processo mesmo, que você demora às vezes para perceber. Quando você percebe, você já está tão envolvido que você tem dificuldade de se desembaraçar. E a gente precisa de ajuda realmente para se desembaraçar. Ou às vezes a gente nem percebe mesmo, a gente acha que o que a gente está fazendo de errado é normal. A gente procura justificativas, até na sociedade, achando que aquilo que a gente está fazendo de errado é normal. E a gente está sofrendo uma influenciação e não percebe. E o Espiritismo dá nome para isso, se chama obsessões, né? Mas esse é um tema aí mais profundo para um seminário, não dando spoiler. Mas isso acontece realmente? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec fez aos espíritos para a codificação da doutrina. E eles responderam: muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. É uma clássica pergunta, uma clássica resposta, muito trabalhada aqui na casa. Talvez a gente que está acostumado aqui já está cansado de ouvir isso, né? Essa resposta dos espíritos, eu vou dizer para vocês, no começo ela me assustava bastante. Agora nem tanto, mas eu acredito que ainda deveria me assustar assim, para que eu consiga manter uma vigilância. Mas essa exclamação acho que a gente tem que ter com Deus mesmo. Meu Deus, o que eu devo fazer se é assim, dessa forma? Mas vamos lembrar lá, né, da codificação da doutrina, ele fala muito do nosso livre-arbítrio. Então nós não temos escolha? Nós somos realmente marionetes na mão dos espíritos? Então vamos lá. Quando os espíritos nos dizem, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, eles também querem nos dizer que nós damos a permissão muitas vezes para que esses espíritos realmente dirijam nossas vidas através do quê? Das nossas escolhas. Nós escolhemos que eles nos dirigem através dos nossos pensamentos, comportamentos, a gente sintoniza na mesma frequência deles e nós os atraímos. É essa a verdade. Mas a gente deve despertar assim com essa informação, mesmo que ela seja nova para a gente, se ainda nós não tivemos essa informação, nós não devemos recusá-la, achar estranha. Porque nós não sofremos influências de pessoas encarnadas. Nós sofremos. Então são os fãs que influenciam seus ídolos, adolescentes que são influenciados pelos seus grupos, né, as suas tribos, chamadas tribos, crianças pequenininhas que são influenciadas pelos próprios coleguinhas pequenininhos, né, adultos que têm uma influência enorme sobre o outro adulto, cônjuge, né, um cônjuge com influência sobre o outro muito forte, amigos, amigas, líderes religiosos que influenciam também negativamente seus fiéis. Não tem isso mesmo? Então, amigos que influenciam em traições conjugais, né, que a gente vê muito, em violências, em maledicências,
em pornografia, por aí vai, esse tipo de influência de pessoas encarnadas sobre a outra. Então por que a gente não ia aceitar que existem espíritos que podem influenciar as nossas vidas? Né? Para o mal, seja para o bem, para o mal. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu posso dizer que eu era uma pessoa, que eu ainda sou, porque a gente não muda de repente, né? Eu era uma pessoa muito negativa, né? Pessimista, medrosa. Eu vou dizer, eu estava até lembrando, até vingativa. Estava lembrando alguns pensamentos meus vingativos. Eu sempre pensava o pior de tudo e de todos. E eu dizia assim, eu dizia para mim, eu não teria filhos, a minha filha está aqui. Mas eu falava que eu não queria ter filhos. Que num mundo como o nosso, eu não deveria trazer uma criança para um mundo como o nosso. Olha que absurdo. Influências do que eu via, que lia, né, de pessoas. E aí, quando eu li Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu gosto de falar de Machado de Assis, desculpa. Na última frase do livro ele fala assim, não tive filhos, não deixei à humanidade o legado da nossa miséria. Eu adoro as últimas frases dos livros. Elas só fazem sentido se a gente ler o livro inteiro, né? Se você ir lá no final, você não vai entender o que ele quis dizer. Mas, assim, muito pessimista, e era meu pensamento. Acho que é por isso que eu gostei. Quando eu li, assim, eu falei, nossa, que caramba. Mas se a minha mãe pensasse assim, eu não teria a chance hoje de espiar os meus erros, né? De evoluir. Aí eu penso, de onde vem isso? A gente pode dizer que são das experiências, da educação que nós tivemos, que recebemos, mas assim, eu não me lembro da minha mãe. Minha mãe não era assim. Apesar de toda uma existência difícil que ela teve, eu lembro que ela vivia cantando, ela era muito alegre, mesmo sofrendo bastante, mas ela vivia cantando. Mas as experiências eu posso dizer sim que tem relações. Mas depois de conhecer o Espiritismo, né, que ele vai trazendo informações novas para a gente, vai trazendo muitos conhecimentos, novas interpretações dos conhecimentos que nós já temos. E aí a gente se vê na necessidade de se autoavaliar mesmo, de se trabalhar, de se melhorar, de fazer a reforma íntima. E aí eu fiquei lembrando, antes de iniciar aqui na casa, antes de ser espírita, uma amigona espírita já me falava, né, que me dava uns toques assim, que não eram normais os meus medos. Coisinhas que eu soltava com ela, assim, e ela foi falando, nossa, mas não é normal esse seu medo. Foi me falando alguma coisa da doutrina. E isso já foi me abrindo os olhos um pouquinho, né? E é claro que no mundo de provas e expiações que nós vivemos, principalmente onde a gente mora no Brasil, nós temos que ter nossos cuidados em relação a isso, principalmente ser um pouquinho malandro, assim, no sentido de entender a malandragem que rodeia a gente e também se proteger. Mas eu era fora da curva mesmo. Mas entendendo, deixa agora no plim-plim. Mas entendendo, assim, estudando e aceitando a questão das múltiplas existências, eu pude entender melhor essas minhas tendências. Eu digo tendências assim no sentido de que eu também buscava conteúdos que me envolviam no medo, né? Companhias que me envolviam em outros vícios, né? Desvios de comportamento. Mas aí, me autoavaliando, eu pude provocar essa mudança, que assim, uma mudança, eu digo assim, não é que eu mudei totalmente, ela é muito lenta, a mudança é lenta, mas assim, eu digo eureka, ela veio acontecendo, assim como um milagre, daqueles que a gente fala assim, nossa, isso está acontecendo mesmo, que a gente não acredita que pode mudar, assim, é difícil mudar comportamento, mas a gente muda. Né? Aí é pensamentos e comportamentos negativos e os vícios que vão sendo superados. E depois se observando, né, a gente fica assim maravilhado. Você fala, a gente se pergunta, como que isso aconteceu? Eu nem me dei conta que eu mudei. Depois de um certo tempo que você percebe, assim, e você não viu o processo acontecendo assim certinho, uma coisa estranha, né? E aí a gente pode ver que a resposta disso está nas palavras de Jesus, quando ele fala assim para a gente, vigiai e orai. Né? Os evangélicos, eles interpretam essa passagem de Marcos como uma ordem de Jesus, para a gente se manter o alerta espiritual e a comunhão com Deus, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora da volta de Cristo. Eles falam isso, né? A Bíblia está assim, dessa forma.
Mas nós espíritas já temos assim uma leitura muito mais profunda disso. Nós temos, sabendo que a vigilância dos nossos pensamentos e atos, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E isso o que acontece? Peraí, deixa eu mudar aqui. Já diz tudo pra gente. Nós somos colocados à prova a todo momento, tá? A todo momento nós vamos atraindo as nossas afinidades. E a sequência dessa questão de Kardec, da pergunta de Kardec, a 466, tem a 459, e ele vai falando mais, perguntando mais. A 466 pergunta assim: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? E eles falam: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tá? Então nós somos colocados à prova. Então vigiar é controlar, dominar os pensamentos que podem virar ações depois. Então dessa forma, a gente consegue fugir daquilo que é negativo, né? E já a prece, né? A prece eleva os pensamentos, atrai os bons espíritos, que vão trazer as influências boas, as positivas, pensamentos de esperança, de bondade, de perdão, de auto-perdão. E é uma conversa com Deus, a prece é uma conversa com Deus. No começo parece aquela conversa que você tem com o terapeuta, que só você fala, não é? Mas aí chega um momento que você falou, aí você se percebe na sua fala. Não é? É aí que funciona o negócio. Só que aí tem uma força espiritual nessa fala com Deus. Que Deus te dá essa força espiritual através dos amigos espirituais, mas aqueles de luz. Porque você está sempre em prece com essa comunhão com Deus. Então antes eu tinha acesso a essas palavras de Jesus em outras escolas religiosas, mas ela me criava aquela imagem assim de beatas na igreja, ajoelhadas, assim, sabe? Ou até aqueles filmes de terror que a pessoa fica lá orando, rezando, Pai Nosso, Ave Maria, como se só aquelas palavras fossem livrar a gente do mal. Era como eu pensava, os pensamentos muito infantis, assim. Mas à luz do Espiritismo, o orar e vigiar é um convite de Jesus para a gente fazer a nossa reforma íntima. Essa vigilância constante, né? Atentos aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, comportamentos. E assim a gente vai evitar as tentações. E a gente se mantém em sintonia com o plano superior e a oração ela vai elevando a nossa vibração. Ela fortalece a nossa vontade, ela atrai esse auxílio espiritual, combate a influência dos espíritos obsessores. Eu não queria usar muito a palavra obsessão, mas a gente acaba usando, né? Mas como fazer isso na prática? Como se observar, né? Será que nós conseguimos nos perceber facilmente? Mas é a avaliação diária que o Santo Agostinho nos propõe. Não vou falar aqui também, que ela também é muito falada, mas ele fala para a gente se avaliar todos os dias, né? Nós sofremos influências negativas, seja de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de irritabilidade, né? Quando a gente tem a impaciência, a incompreensão com as pessoas, os pensamentos violentos, os desvios sexuais, as tendências às drogas, a bebida, por exemplo, nós sofremos essas influências negativas. Beber, por exemplo, beber socialmente. É um hábito que eu também tenho trabalhado. Eu falo, eu bebo socialmente. Mas esse tal de socialmente, né, me preocupa um pouco, né, porque eu sei que pode me levar a vícios naqueles momentos difíceis na minha vida. Eu bebo socialmente agora que está tudo bem. Mas será que no momento, né, eu possa mudar? Né? Era comum a gente dizer no trabalho, e até ouvi de muitas pessoas assim, em uma situação estressante, com uma pessoa estressante, a gente falava assim, é por isso que eu bebo. Era comum a gente ouvir falar isso no trabalho. Mas aí eu fiquei pensando, né? Se a gente fala isso só com uma situação estressante, então imagina num luto profundo, na situação de uma doença grave, de grandes perdas financeiras, então a gente se afoga na bebida, né? E você entra numa bebida assim, então a gente tem que pensar, o que é beber socialmente também? E não é só a bebida, tá? Eu estou falando de todos os tipos de fraquezas que nós temos, porque nós somos devedores, nós temos tendências viciosas que atraem os espíritos que estão na mesma sintonia daquelas tendências. Então, nós não somos simplesmente vítimas, não.
Tem uma frase do salmista Davi que eu gosto, que fala assim: nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Parece que está dizendo que o ato sexual é um pecado. Mas na verdade a gente sabe que isso é mais profundo também, né? Nós somos devedores passados, é isso que ele quis dizer. E nós atraímos ainda aqueles na mesma faixa vibratória. Então, tendo consciência disso, o que a gente faz? A gente pode trabalhar para mudar. E o convite de Jesus, ele nos traz essa reflexão, né, para a gente se observar, evitar as tentações, né, que são as tendências que nós temos, que nós trazemos de outras vidas também. Mas que nós podemos nos desvencilhar, sim, com o auxílio espiritual da prece e da autovigilância, né? A prece é como se fosse um campo magnético que nos protege, né? Só que a gente pode sair desse campo magnético e encontrar os nossos comparsas do passado, se a gente quiser. Nós temos o livre-arbítrio, né? A Isabel Salomão, que a Luzia palestrou aqui lindamente, falando da biografia dela, foi muito legal. Em uma de suas falas, ela fala assim que nós não devemos nos desafiar. Nós não somos tão fortes assim a ponto de manter a nossa vibração. Então, eu, por exemplo, falando da bebida, um dia eu decidi não ir mais a umas festas que os amigos do meu marido do trabalho davam e chamavam a gente, e a gente só ia para beber e comer carne. Era churrasco. Eu falei, gente, mas a gente só vai para beber, minha pressão subiu para caramba, que era bebida com energéticos. E eu falei, né, a gente sempre ia na festa assim. Eu falei, caramba, essas festas estão me fazendo mal. Eu falei para ele, eu não vou mais. Eu não queria que ele fosse também, porque sabia que tinha umas piriguetes lá. Mas eu falei, eu não vou mais. Ele encrespou comigo na época. Olha que maldade de piriguetes. Mas eu sabia porque rolavam umas coisas lá, né? Estava lá no trabalho, eu sabia. Mas ele achou ruim comigo na época. Mas também não foi, graças a Deus. Aí o pessoal deixou de convidar a gente. Eu falei, graças a Deus, aí não preciso mais brigar com ele para não ir. Mas aí de vez em quando ainda comprava um vinho, deixava na geladeira lá, que gostava de tomar um vinho, né? Aí eu falei, gente, eu não tenho nem que comprar, porque tá lá na geladeira, eu quero beber, né? Então, eu não devo me desafiar. Aí diminuí, não estou comprando tanto, eu não vou falar que a minha filha trouxe os vinhos de Portugal. Graças a Deus eu não gosto de vinho seco, nem estou tomando. Que bom. O negócio é não comprar, então eu falei, não vou me desafiar. Porque eu sei das minhas tendências. A minha mãe foi alcoólatra, né? Meu primo até falou um dia, vocês têm que tomar cuidado, vocês também podem ir nesse mesmo caminho. Eu falei, nossa, uma mãe alcoólatra já não deveria nem chegar perto de bebida, né? Mas a gente, às vezes, acaba seguindo a estatística, é um perigo, tem que tomar muito cuidado. Então, vigilância e oração. Nós devemos pedir assistência a Deus, ao nosso anjo da guarda, porque nós somos fracos, sim, nós somos fracos, né? E um pouquinho de esforço da nossa parte, quando a gente faz esse esforço, quando a gente se dá conta, a gente vê que muitos vícios vão sendo superados, os comportamentos destrutivos que a gente tinha já vão sumindo de nós, assim, lentamente. É como um milagre mesmo. Se eu tomo uma bebida, eu estou sendo influenciada, mas eu também estou influenciando, né? Eu não sou inocente nisso. Eu não sou só vítima. Eu, com a minha fraqueza, eu vou atrair aqueles que gostam também do álcool. Então, assim, eu fiquei pensando, por que a gente não pode se divertir sem beber, sem usar uma droga qualquer, né? Nós precisamos de um ambiente saudável, uma mente saudável, para a gente se manter equilibrado. Isso só se desenvolve se a gente mudar essa nossa frequência vibratória. Pensamentos, por exemplo, né? Pensamentos de bondade que vão levar a comportamentos de bondade, até que um dia vai virar hábito. Bondade, por exemplo, é um meio da gente fugir das influenciações espirituais, fazer o bem, né? Em 2022, a Universidade de Harvard fez um estudo, a gente já leu bastante sobre isso, mas ela conduziu um estudo mostrando que ajudar o próximo trazia um monte de benefícios para o corpo e para a mente. Acho que vocês leram isso, né, no passado. Mas isso não é novidade para nós, porque o Espiritismo já nos ensina isso, né? Que fora da caridade não há salvação. Ele provocou, parafraseou, né? Fora da igreja não há salvação, ele falou,
fora da caridade não há salvação. Não é só a salvação do corpo e da mente, é a salvação da alma, não é? Então, o que eu passei a fazer, né, em relação aos meus pensamentos, através do Espiritismo, eu comecei a visualizar melhor, criar imagens mais bonitas, mais belas na cabeça, pensamentos de bondade, que foram me levando mais a ações mais dignas, né? Mas é um processo, não estou falando que eu mudei de repente, né? É um processo. De vez em quando a gente cai, a gente levanta, recomeça, é assim, né? É um processo. Nós elevamos nossos pensamentos e assim nós elevamos os nossos comportamentos. Primeiro tem que ser o pensamento. Penso, logo existo, né? Então, primeiro tem que ser o pensamento. Pensamento é energia, a gente está cansada de ouvir isso aqui. Se a gente pensa positivo, a gente plasma o bem ao nosso redor. Então, a própria ciência fala sobre isso, ela fala que assim, do poder da intenção e do foco, né? Para a gente mudar as nossas atitudes e percepções. E isso, por consequência, vai transformar a nossa realidade. Tem o chamado viés da confirmação, viés de confirmação na psicologia, que ele diz assim, que o cérebro vai buscar ativamente evidências que confirmem aquilo que a gente já acredita. Olha só, isso vai reforçar a percepção de que pensamentos positivos atraem situações semelhantes. Então, esse viés da confirmação, eu tenho que buscar coisas que eu acredito no bem para eu ser confirmado com esse viés da confirmação, você entendeu? Se eu ficar no mal, eu vou ficar confirmando sempre o mal, pensamentos maus, né? A psicologia, a neurociência, ela fala assim que eu tinha lido isso muitos anos atrás, achei muito interessante, confirma que é possível e saudável ressignificar memórias ruins. Você vai construindo memórias novas associações positivas em cima das memórias ruins, memórias mais neutras. Principalmente passados traumáticos que a gente tem. Então, esse processo não vai apagar o seu passado, mas ele vai alterar aquela carga pesada que tem nas suas memórias, que a gente carrega para o presente. É muito interessante. Então, a gente pode ir realmente mudando, né, o nosso pensamento através de memórias, de pensamentos bons. E toda essa informação o Espiritismo já trazia para a gente, né? Através dos estudos da codificação, dos livros espíritas, tudo isso já tem lá, né? E aí vou falar de um outro exemplo aqui meu, que tenho trabalhado. Quem me conhece já sabe, filmes de terror. Eu vou admitir minha fraqueza. Eu adorava, vou dizer que ainda gosto, né? Não, que nem eu falei, mas eu percebi que eu tenho diminuído o interesse. Olha que coisa boa. Porque eu tenho pedido assistência a Deus, né, aos meus anjos, porque eu percebi pelo Espiritismo os problemas em relação a isso. Há muito tempo também eu trabalhava com uma pessoa espírita, não era espírita, lá no trabalho, e eu acho que soltei alguma coisa de um filme de terror, e ele falou, não sei se isso é legal, ele me deu uns toques assim, né? Eu fiquei meio assim na época. Mas eu tenho pedido assistência, porque eu vi os problemas em relação a isso. Instintivamente eu já tinha percebido que os filmes de muita violência, serial killer, tem um filme assim que eu tenho ojeriza, eu não consigo nem ver assim, alguns filmes. Eu já tinha percebido que me fazia mal, eu já até falei isso numa palestra, que eu gostava muito de ver coisas de crimes quando eu era adolescente e tive uma síndrome do pânico, né? Então eu já fui percebendo isso e já fui tirando. Mas os filmes ainda de ficção, assim, que... monstros ficcionais da Lorena, um zumbi, uma coisa assim, eu gostava ainda porque eu sabia que não era real. Então ou de sobrenatural também gostava. Mas assim, eu mesmo assim ainda sei que me faz mal, porque eu sou uma pessoa que sou muito sensível e eu vou dormir pensando no filme. Então, eu trouxe os meus medos, né, do filme para a vida real. Isso é um problema. Não que o Espiritismo ele te diz que você não pode, né? Eu gosto de lembrar a frase de Paulo de Tarso, que ele fala assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu gosto muito desta frase. Então, o medo é a porta de entrada para as energias negativas. E nós somos um todo, nós somos corpo, mente e espírito. Então, o que vai afetar minha mente vai afetar todo o meu corpo, não é? Assim, por afinidade, eu vou atrair os semelhantes, né? Eu vou sofrer a influência desses semelhantes, como eu também vou influenciar, sejam encarnados, desencarnados, né?
Um outro exemplo que eu posso dar, mas não que eu gosto, os períodos de festa. Eu já nunca gostei muito de períodos de festa, assim, né? Nós devemos praticar, sim, o horário e vigiar nesse momento. A Karen falou muito bem sobre isso aqui, sobre carnaval, né, Karen? Achei muito legal. São períodos que a gente se junta a outras pessoas, né, familiares, amigos, inimigos, desconhecidos, que podem não estar na mesma sintonia que você, tá? Ou somos nós as influências negativas também, pode ser nós. Nós falamos coisa que não devemos, nós bebemos demais, né? Alguns usam droga, ficam mais agressivos, né? Se colocam ou colocam outras pessoas em posição de risco, principalmente no trânsito, ferem, matam, né? Coisas assim que você falar, depois vai se arrepender, mas já é muito tarde. Aqui em Bragança, por exemplo, estamos em período de festa do peão e nos períodos de carnaval isso acontece muito. No dia seguinte, chove de gente para tomar a pílula do dia seguinte, né? Você fala, porque não consegue pensar, tá naquele meio ali e acaba não conseguindo pensar. O que acontece? Peraí, deixa eu só mudar aqui, gente. Eu lembrei de um relato aqui, também coloquei aqui. Eu assisti um documentário há muitos anos. Uma pessoa tinha assistido uma partida de final de campeonato, era muito importante, e ele se envolveu numa pancadaria enorme, ele machucou pessoas, se machucou, deteriorou o patrimônio, né? E aí, depois, numa entrevista, ele falou, eu não sou assim, eu sou uma pessoa extremamente pacífica, eu não sei o que aconteceu comigo no afã do momento, né? Então você fala assim, as influências negativas são tão grandes, né, nesse momento, as energias negativas ali são tão intensas, que as pessoas que estão naquele campo mental, elas podem ser afetadas facilmente, sim. Mas a gente fala assim, eu sou forte, né, eu sou equilibrada, eu não vou me envolver. Será? Né? Nós não devemos nos colocar à prova, tá? Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Essas são metáforas poderosas de Jesus, né, que nos instrui a influenciar a sociedade positivamente. Então, não é num ambiente pesado, que eu ainda ser em evolução, cheio de falhas, sem ter uma assistência espiritual, sem estar num campo de trabalho específico protegido, que eu vou influenciar positivamente. Eu não vou. Pelo contrário, eu posso sim ser influenciado. Então tem coisas, tem lugares que é bom a gente até evitar, né? Se eu faço uma dieta para emagrecer, eu não vou parar na frente de uma vitrine de uma padaria francesa, cheia daquelas guloseimas maravilhosas ali, e ficar babando em cima dela. Eu não posso, né, me desafiar, não é assim? A escritora e trabalhadora Sueli Caldas Schubert, tem que falar dela, ela nos diz que um dos antídotos contra as influências espirituais, as chamadas obsessões, é o amor. Olha só. Então, o amor que ensina Jesus, amar desinteressadamente, sem reservas, sem exigências. Nossa, difícil, né? Muito difícil. Mas ela nos diz uma coisa interessante nesse capítulo. Ela fala assim, vamos começar pela família, pelo familiar difícil, né? Será que é tão difícil assim? Se Jesus fala algo assim parecido, que é fácil amar os nossos, né? O difícil é amar o inimigo, por que a gente não pode tentar, pelo menos, começar pela nossa família? Então eu gosto de praticar o Ho oponopono, quando eu estou com um ranço de alguém e fico. Só aquelas palavras, me perdoe, sinto muito, te amo, eu sou grato, já ajuda a diminuir um pouquinho o ranço, e aí você pode começar um trabalho, né? O amor cicatriza as ulcerações da alma. Ela diz belamente lá no livro dela. Nossa. Mas assim, caminhando para o final, se eu ainda não foi clara sobre essas influenciações e sobre algumas dicas de como evitar essas influências negativas que nós sofremos, porque a gente quer influência, mas a gente quer a influência dos bons espíritos. São eles que a gente quer que dirijam as nossas vidas, né? São eles que a gente deve dar permissão para que dirija as nossas vidas. Mas se eu não fui clara, né, eu vou lembrar aqui de uma frase que eu ouvi do senhor Jurandir, cadê o senhor Jurandir nunca me esqueço, no curso de atendimento fraterno, o senhor falou assim, não lembro qual foi a questão, mas o senhor falou assim, só de entrar aqui nós já estamos sendo tratados.
né? Então, nós somos envolvidos pela espiritualidade amiga, né? Quando nós entramos numa instituição religiosa, aquela que nos ajuda a ser melhor. Não estou falando todas não, porque tem umas que ajudam a gente a ser pior, né? Então, estudamos o Evangelho quando vimos aqui. Eu sei que assim é curto, o ideal é fazer realmente um estudo mais profundo, como a casa oferece. Mas nós tomamos o passe, que são as energias, né, que nós recebemos aqui dos benfeitores da casa, né? Também nós tomamos a água fluidificada, tudo isso vai ajudar. Nós conversamos com Deus, né? Nós expomos as nossas fraquezas, nós pedimos essa força. Fazer o evangelho no lar, não falei sobre isso, é muito importante também, né? Mesmo que você faça sozinho, more sozinho, ou está com pessoas da casa que não quer fazer, faça sozinho. Trabalhar assim diariamente essa transformação interior que nós precisamos trabalhar, essa avaliação que nós precisamos fazer de nós mesmos. A prática do bem, como nós falamos aqui. Então essas são ações realmente que vão nos afastando das influências negativas, dessas influências deletérias, tá? Que o nosso Mestre Jesus possa assim nos auxiliar nesse esforço de se observar, de trabalhar essas influências que nós recebemos diariamente, como? Através do vigiar e orar que Ele nos deu, tá? Que nós possamos nos sintonizar nessa rádio mental, nessa mesma onda dos espíritos que trabalham para Jesus. Que esses sim possam dirigir as nossas vidas, tá? Eu agradeço a oportunidade, né, de poder dividir essa reflexão com vocês, tá bom? Muito obrigada.